Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Quero desejar um olá a todos que estão assistindo o sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Meu nome é Paula, eu sou brasileira, estudante de mestrado do curso de pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense, e hoje eu vou apresentar um pouco sobre a Contra-Revolução Burguesa e a ascensão da extrema-direita, tendo como eixo temático o Brasil. Bom, ao falarmos sobre a Contra-Revolução Burguesa, nós temos que considerar as particularidades brasileiras. Ou seja, o Brasil é um país capitalista dependente, situado na periferia do capitalismo mundial. Ou seja, não houve aqui uma revolução burguesa clássica com potencial revolucionário, mas sim uma conciliação entre as modernas frações das classes industriais e as velhas oligarquias, ou seja, uma conciliação entre o moderno e o arcaico, de acordo com como ponderava Florestan Fernandes. O que gerou um caráter ultraconservador e reacionário da burguesia brasileira, promovendo uma condição colonial permanente, marcada pela mentalidade do senhor rural. Sendo assim, não houve uma completa ruptura com as estruturas coloniais existentes no Brasil. A burguesia brasileira, ela preferiu associar-se ao imperialismo norte-americano e a sentir sua posição de dependência, assumindo um caráter contra-revolucionário, permanente e prolongado, apenas para conservar os seus interesses de classe. Ou seja, de acordo com as professoras e autoras Kátia Lima e Marcela Soares, a partir das crises sistemáticas do capitalismo, a contra-revolução burguesa, ela surge como um conjunto de ações políticas e econômicas realizadas pela burguesia para garantir a reprodução do projeto burguês de sociabilidade, um processo permanente e prolongado. Essa contra-revolução, em alguns períodos, se materializa em práticas extremamente autoritárias e repressivas. Em outros, se transforma e se recicla através de projetos de democracia restrita, conforme as configurações históricas e espaciais da luta de classes. Ou seja, a contra-revolução burguesa ela é conduzida como uma estratégia de reproduzir a ordem societária e o Estado burguês ele assume um papel de legitimar tanto a violência quanto o ódio de classes. Tais particularidades brasileiras expostas anteriormente irão nos ajudar a compreender a seção da extrema-direita na contemporaneidade. Ou seja, isso não é um fenômeno restrito ao Brasil, mas se faz presente em escala mundial. Um dos fatores que ocasionaram a ascensão da extrema-direita foi a crise global de 2008, que se esprairou no Brasil no final de 2014 e início de 2015, e essa crise foi política, econômica e social, ocasionando também o golpe parlamentar, jurídico e midiático contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, além da farsesca Operação Lava Jato, que condenou e prendeu Luiz Inácio Lula da Silva, que era o candidato da esquerda, primeiro colocado nas pesquisas da eleição presidencial de 2018. Toda essa crise política, econômica e social ocasionaram na vitória de Jair Messias Bolsonaro na eleição presidencial de 2018, sendo ele o 38º presidente da República Brasileira, ocupando o cargo entre 2019 e 2022. Esse governo apresentou explicitamente traços e tendências fascistas. Ou seja, apesar desses grupos de extrema direita que estão aparecendo nos últimos anos apresentarem determinadas características similares com o fascismo clássico, como fervoroso anticomunismo, utilizarem slogans políticos similares em defesa de Deus, pátria, família, o chauvinismo, a xenofobia, o ódio contra o outro, o racismo, não podemos falar que eles são fascistas, né? Fascistas como que ocorreu na década de 20 e 30 na Alemanha e na Itália. Pois, o período histórico foi marcado por um contexto totalmente diferente do que vivenciamos hoje e que não existe mais. Além do mais, apenas a similaridade de determinados elementos não é o suficiente para determinar certo fenômeno político de fascismo.
Ou seja, através de vastas e precisas análises, o professor Marcelo Matos chega à conclusão de que os governos contemporâneos que apresentam traços e tendências fascistas podem se caracterizar como neofascismo, em que há determinadas ideias e práticas que o particulariza, como o retorno de velhos fantasmas, como a ameaça comunista, embora ele não tenha nenhum potencial revolucionário, como ocorreu na década de 20 e 30. Ou seja, mas essa ameaça comunista ela é incorporada em outros corpos, como os intelectuais, educadores, ativistas sociais, comprometidos com a socialização do conhecimento e com o combate às opressões. Bom, esses fenômenos da extrema-direita que estão surgindo da contemporaneidade, eles não são uma reprodução do fascismo clássico, mas podemos caracterizá-los ele como neofascismo, e eles fomentam a preservação da contra-revolução permanente e prolongada da autocracia burguesa, que visa conservar os seus intentos em detrimento dos interesses da classe trabalhadora. Ou seja, aqui no Brasil, é, esse contexto, né, de preservação explícita da contra-revolução burguesa permanente e prolongada foi iniciado pelo governo golpista e legítimo de Michel Temer, que assumiu a presidência da República após o golpe contra Dilma Rousseff. Esse governo passou a tomar medidas ultra-neoliberais, que consolidaram-se e aprofundaram-se durante o governo de Jair Bolsonaro, que marcado pelos seus 3 anos pela trágica pandemia de Covid-19, que explicitou a face mais perversa do capital, né, em torno do negacionismo científico, demonstrando que não importava a vida da população nem os interesses da classe trabalhadora, mas somente os interesses próprios do capital, né? O que acabou também ceifando milhares de vidas, pois a economia estava explicitamente acima da vida da população. Isso tornou-se claro, né, em vários posicionamentos do próprio governo Bolsonaro. O que não foi propriamente dito uma surpresa, né? Porque já sabíamos, né, quem era Jair Bolsonaro, era um deputado que não tinha tanta expressividade no cenário político, mas ele já demonstrava que sua posição era de autoritarismo contra os direitos da classe trabalhadora. Até quando ele era deputado, ele falou abertamente que direitos demais só atrapalham. Ou seja, os 4 anos de seu governo ocasionaram na acentuação das expressões da questão social na sociedade. Ou seja, aumentou o desemprego, chegou a 13,2%, né, no auge da pandemia de Covid-19 em 2021. Teve o agravamento da insegurança alimentar, que foram 33 milhões de pessoas no mapa da fome, alto número de mortes pela pandemia de Covid-19, mais de 700 mil, crescimento da precariedade e trabalhos informais e a perda de renda e direitos sociais. Ou seja, o governo ele fez uma atuação contra a vida da população e a favor explícito do grande capital e da economia. Devemos considerar que esse período que nós estamos vivenciando nos traz importantes reflexões. Do que, apesar da derrota da extrema-direita no pleito presidencial de 2022, o bolsonarismo não se dissipou e a extrema-direita continua atuante a nível mundial e também no Brasil, pois, apesar do Bolsonaro ter perdido as eleições, ele elegeu muitas pessoas no Congresso, né, no deputado, em vereadores e prefeituras. Então, os políticos eles continuam aí bastante atuantes, eles têm uma força política ainda. E esse governo de extrema-direita, ele representa traços estruturantes da nossa formação social brasileira, marcada por uma burguesia reacionária e ultraconservadora, além de contra-revolucionária, que visa apenas conservar os seus interesses, acima de tudo e de todos. Ou seja, nós estamos vivendo também um período de fragmentação da classe trabalhadora, sendo um desafio que deve ser considerado, pois o próprio governo Bolsonaro incentivou isso, né, como acabar com os sindicatos, é, atacar, né, as universidades, né, que são um centro também bastante político, o grande ataque à educação, o grande ataque aos direitos, né, e à renda dos trabalhadores. São várias questões que vêm em curso, né, tanto o aprofundamento da fragmentação da classe trabalhadora, né, o que já vem aqui no Brasil, presente desde os anos 90, que tem um contexto aqui de neoliberalismo. E o combate da extrema-direita, ele dependia exclusivamente da classe trabalhadora, né? Da organização da classe trabalhadora em torno de ações que visem minimizar esse mal e afastá-lo da sociedade.
Então, torna-se imprescindível nós não fecharmos os olhos para o que está acontecendo e nos envolvermos politicamente e ocupar espaços, né? eh, Porque o que está acontecendo no mundo é muito grave, né? A classe trabalhadora está cada vez mais perdendo seus espaços e o grande capital, enquanto isso, expropriando, explorando cada vez mais. Então, é um tema bastante importante que não se esgota aqui, nem conseguir expressar todo ele aqui, mas que requer bastante reflexões. Bom, é isso. Essas são as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho e queria agradecer a todos que assistiram. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.